Nova ferrovia conecta a China ao Oriente Médio. Um novo capítulo no xadrez geopolítico. Capítulo 1. O despertar da nova Rota da Seda. Em uma manhã fria de janeiro de 2025, o mundo assistiu a um marco histórico. O primeiro trem cargueiro direto saindo de Ivo, na China, rumo ao Oriente Médio, atravessando o Cazaquistão, Uzbequistão, Turquemenistão e chegando ao Irã. Esta nova conexão ferroviária, parte da ambiciosa iniciativa do Cinturão e Rota da China, representa muito mais que uma simples linha de transporte. É uma declaração geopolítica que está redesenhando o mapa do poder mundial. A ferrovia, que conecta aproximadamente 60 cidades chinesas a destinos no Oriente Médio e Europa, utiliza múltiplos projetos ferroviários chineses sob a marca Expresso Ferroviário da China. O que começou como uma visão do presidente Xi Jinping há uma década, agora se materializa em trilhos de aço e concreto que atravessam continentes, desafiando as rotas marítimas tradicionais controladas pelo Ocidente. Esta não é apenas uma história sobre trens e trilhos. É sobre como a China está silenciosamente construindo uma alternativa à ordem mundial estabelecida desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o mundo se distraía com conflitos regionais e crises econômicas, Pequim investiu trilhões de dólares em conectar a Eurásia de forma que beneficiasse seus interesses estratégicos de longo prazo. Em 2024, o Oriente Médio se tornou o parceiro mais importante da China na iniciativa do Cinturão e Rota, com um aumento de 102% no engajamento de construção e um total de aproximadamente 39 bilhões de dólares em investimentos. Esta mudança representa uma reorientação fundamental dos eixos econômicos globais, com consequências profundas para o equilíbrio de poder internacional. A nova conexão ferroviária não é apenas sobre economia, é sobre criar uma alternativa geopolítica que desafia décadas de hegemonia ocidental sobre as principais rotas comerciais globais. Por séculos, o controle dos mares garantiu poder. Agora, o controle das rotas terrestres pode determinar o futuro. Capítulo 2. A Revolução Silenciosa dos Trilhos. Enquanto o mundo discute guerras e crises, a China realizou uma revolução silenciosa. O país possui atualmente 46 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade e planeja chegar a 60 mil quilômetros até 2030, uma rede que supera todos os outros países combinados. Esta infraestrutura doméstica agora se projeta internacionalmente através da iniciativa do Cinturão e Rota. A estratégia chinesa é genial em sua simplicidade. Enquanto potências tradicionais focam em dominância militar e financeira, Pequim constrói a infraestrutura física que tornará o mundo dependente de suas rotas e tecnologias. Cada quilômetro de trilho é um elo em uma cadeia que gradualmente reorienta fluxos comerciais globais. O que torna esta expansão ferroviária particularmente significativa é sua integração com outros elementos da estratégia chinesa. As ferrovias conectam-se a portos construídos ou financiados pela China, utilizam tecnologia chinesa, são construídas por empresas chinesas e, frequentemente, financiadas por bancos chineses. É um sistema integrado de influência. A velocidade da expansão é impressionante. Projetos que levariam décadas para serem aprovados e construídos em democracias ocidentais são executados pela China em poucos anos. Esta vantagem na velocidade de execução está permitindo que Pequim estabeleça fatos consumados geopolíticos antes que rivais possam reagir efetivamente. Mais importante ainda, a China está criando dependências estruturais. Países que se conectam à rede ferroviária chinesa gradualmente reorganizam suas economias em torno desta infraestrutura. Com o tempo, desconectar-se torna-se economicamente devastador, criando influência política durável. No capítulo 3, o Oriente Médio como peça central. A escolha do Oriente Médio como foco prioritário da iniciativa do Cinturão e Rota não é acidental. Esta região, historicamente dominada por influência americana e europeia, possui recursos energéticos essenciais e localização geográfica estratégica que conecta 3 continentes. O aumento de 102% no engajamento chinês na região em 2024 sinaliza uma reorientação geopolítica fundamental. Para países do Oriente Médio, especialmente aqueles sob sanções ocidentais como o Irã, a conexão ferroviária chinesa oferece uma alternativa vital às rotas controladas pelo Ocidente. O Irã, em
em particular, torna-se um centro crucial conectando a Ásia à Europa via rotas terrestres que contornam pontos de estrangulamento marítimos controlados por potências ocidentais. A Arábia Saudita, tradicionalmente aliada dos Estados Unidos, também demonstra crescente interesse na iniciativa do Cinturão e Rota. Isto reflete uma tendência mais ampla de países do Oriente Médio diversificarem suas parcerias geopolíticas, reduzindo dependência exclusiva de potências ocidentais. A ferrovia oferece acesso direto aos mercados asiáticos sem necessidade de navegar através de rotas marítimas potencialmente hostis. Para a Turquia, a conexão representa a oportunidade de se posicionar como ponte crucial entre Europa e Ásia. A rota envolve conexões através do Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turquemenistão e Irã antes de chegar à Turquia, posicionando Ankara como portal essencial para mercados europeus. Os Emirados Árabes Unidos veem na ferrovia uma oportunidade de expandir sua função como centro logístico global. Conectar-se à rede chinesa permite aos Emirados servir não apenas como ponto de transbordo marítimo, mas também como conexão terrestre para mercados asiáticos massivos. Capítulo 4. Desafiando a hegemonia marítima. Por séculos, o poder global derivou do controle dos mares. A Grã-Bretanha construiu seu império controlando rotas marítimas. Os Estados Unidos mantêm supremacia através de sua marinha dominante. A nova ferrovia China-Oriente Médio desafia fundamentalmente esta lógica, oferecendo alternativas terrestres para fluxos comerciais globais críticos. As rotas marítimas tradicionais são vulneráveis a bloqueios em pontos de estrangulamento, como o Estreito de Hormuz, Canal de Suez e Estreito de Malaca. Durante crises, estas passagens podem ser fechadas, paralisando o comércio global. As rotas terrestres chinesas oferecem alternativas que não podem ser facilmente bloqueadas por poder naval. Esta mudança tem implicações profundas para a estratégia militar americana. A capacidade dos Estados Unidos de projetar poder através de porta-aviões e controlar rotas marítimas torna-se menos relevante quando fluxos comerciais críticos podem contornar os mares. A relevância geopolítica do poder naval pode estar diminuindo pela primeira vez em séculos. A ferrovia também reduz tempos de trânsito comparado a rotas marítimas. Enquanto navios podem levar semanas para atravessar oceanos, trens podem transportar cargas entre China e Europa em aproximadamente 2 semanas. Esta vantagem temporal torna-se crucial para produtos sensíveis ao tempo e pode reorientar cadeias de suprimentos globais. Além disso, rotas terrestres oferecem maior previsibilidade. Rotas marítimas estão sujeitas a condições climáticas, pirataria e instabilidade política em pontos de estrangulamento críticos. Rotas ferroviárias, uma vez estabelecidas, operam com maior regularidade e confiabilidade. Capítulo 5. A resposta tardia do Ocidente. Apenas recentemente, potências ocidentais reconheceram completamente as implicações geopolíticas da expansão ferroviária chinesa. O corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa foi lançado como iniciativa geoeconômica que busca transformar o comércio global e fortalecer laços estratégicos entre os países participantes, representando uma tentativa de criar alternativa ao domínio chinês sobre conectividade eurasiática. No entanto, a resposta ocidental enfrenta desafios significativos. Democracias ocidentais movem-se lentamente em projetos de infraestrutura devido a processos democráticos, preocupações ambientais e orçamentos limitados. A China, com seu sistema centralizado e recursos massivos, pode executar projetos em escalas e velocidades que o Ocidente luta para igualar. Os Estados Unidos tentaram responder com a Parceria para a Infraestrutura e Investimento Global, prometendo mobilizar centenas de bilhões em investimento em infraestrutura global. Contudo, esta iniciativa permanece largamente promissória, enquanto projetos chineses já operam ou estão em construção avançada. A União Europeia lançou o Portal Global como alternativa à iniciativa do Cinturão e Rota, mas, novamente, a execução permanece limitada comparada à escala e velocidade dos projetos chineses. A burocracia europeia e considerações de múltiplos interessados contrastam com a capacidade chinesa de tomar decisões rapidamente e executar projetos massivos. Esta defasagem na resposta permite que a China
estabeleça vantagens de primeiro movimento. Países que se integram à infraestrutura chinesa desenvolvem dependências econômicas que tornam dispendiosa posterior mudança para alternativas ocidentais, mesmo quando disponíveis. Capítulo 6. Implicações econômicas transformadoras. A nova conectividade ferroviária está redesenhando geografia econômica global. Cidades e regiões ao longo das rotas experienciam crescimento econômico acelerado, enquanto tradicionais centros marítimos podem ver sua importância relativa declinar. Esta redistribuição geográfica da atividade econômica tem consequências políticas profundas. 147 países já aderiram à iniciativa do Cinturão e Rota, representando 2/3 da população mundial, criando uma rede econômica massiva centrada na China. Esta escala gera efeitos de rede. Quanto mais países participam, mais valiosa a rede se torna, incentivando ainda mais adesões. Para empresas globais, a nova infraestrutura oferece oportunidades de otimizar cadeias de suprimentos e acessar mercados antes difíceis de alcançar. Companhias que se adaptam rapidamente às novas rotas podem obter vantagens competitivas significativas sobre rivais que permanecem dependentes de rotas tradicionais. A integração econômica através da ferrovia também facilita transferência de tecnologia, conhecimento e melhores práticas. Regiões anteriormente isoladas ganham acesso a tecnologias avançadas e expertise chinesa, acelerando o desenvolvimento econômico e social. Contudo, esta integração também cria vulnerabilidades. Países que se tornam excessivamente dependentes da infraestrutura chinesa podem enfrentar chantagem econômica se relações políticas se deteriorarem. O equilíbrio entre benefícios econômicos e autonomia política torna-se desafio central para países ao longo das rotas. Capítulo 7. Tecnologia como ferramenta de influência. A ferrovia não transporta apenas mercadorias, transporta também tecnologia, padrões e poder brando chinês. Cada quilômetro de trilho construído utiliza tecnologia chinesa, criando dependência técnica que se estende muito além do transporte. Manutenção, atualizações e expansões futuras requerem engajamento contínuo com fornecedores chineses. A China está estabelecendo seus padrões técnicos como normas globais através da iniciativa do Cinturão e Rota. Sistemas de sinalização, larguras de trilho, protocolos de comunicação e tecnologias de controle chinesas tornam-se padrões de fato ao longo das rotas. Isto cria efeitos de aprisionamento que tornam custosa a migração para sistemas alternativos. Além da infraestrutura física, a ferrovia facilita a expansão de tecnologias digitais chinesas, sistemas de pagamento, plataformas de comércio eletrônico, equipamentos de telecomunicações e software chinês proliferam ao longo das rotas, expandindo o ecossistema digital chinês globalmente. A integração de sistemas de inteligência artificial e grandes dados nas operações ferroviárias permite à China coletar informações massivas sobre fluxos comerciais, padrões econômicos e atividades ao longo das rotas. Esta inteligência econômica fornece vantagens estratégicas significativas em negociações e planejamento. A padronização tecnológica também facilita a interoperabilidade dentro da rede chinesa, mas potencialmente cria barreiras para a integração com sistemas não chineses. Países na iniciativa do Cinturão e Rota podem encontrar-se gradualmente isolados de ecossistemas tecnológicos ocidentais. Ajnarl, capítulo 8. Reconfigurando alianças regionais. A expansão ferroviária chinesa está forçando realinhamentos em alianças regionais estabelecidas. Países tradicionalmente dentro das esferas de influência americana ou europeia estão reconsiderando suas orientações geopolíticas à luz das oportunidades econômicas oferecidas pela conexão com a China. No Oriente Médio, esta dinâmica é particularmente evidente. Países como os Emirados Árabes Unidos mantêm alianças de segurança com os Estados Unidos enquanto expandem laços econômicos com a China. Este ato de equilíbrio torna-se crescentemente complexo à medida que rivalidade sino-americana se intensifica. A Turquia exemplifica estas tensões. Como membro da OTAN, Ankara mantém compromissos de segurança com o Ocidente, mas também busca beneficiar-se economicamente da iniciativa do Cinturão e Rota. A compatibilidade entre o corredor do meio da Turquia e a iniciativa chinesa representa
representa a tentativa de reconciliar estas pressões contraditórias. Para países menores, a ferrovia oferece oportunidade de diversificar dependências geopolíticas. Em vez de depender exclusivamente de uma potência hegemônica, podem equilibrar relacionamentos com múltiplos grandes poderes, potencialmente aumentando sua autonomia estratégica. Contudo, este ato de equilíbrio tem riscos. À medida que competição sino-americana se intensifica, países podem ser forçados a escolher lados, perdendo flexibilidade estratégica que atualmente desfrutam. ASEAN-2, capítulo 9. Impactos na segurança regional. A nova conectividade ferroviária tem implicações significativas para a segurança regional. Por um lado, maior integração econômica pode reduzir incentivos para conflito, criando interesses compartilhados em manter estabilidade ao longo das rotas. Por outro lado, pode também criar novas vulnerabilidades e tensões. A presença crescente da China na região através de projetos de infraestrutura pode alarmar parceiros tradicionais de segurança. O desdobramento de forças de segurança chinesas sob estrutura bilateral entre Pequim e Islamabad em 2024 para proteger cidadãos chineses trabalhando em projetos de infraestrutura de alto risco sugere que China está disposta a usar meios militares para proteger seus investimentos. Rotas ferroviárias podem tornar-se alvos para grupos terroristas ou estados buscando perturbar influência chinesa. Proteger milhares de quilômetros de trilhos contra sabotagem ou ataques terroristas requer recursos massivos de segurança e cooperação internacional. A infraestrutura também pode facilitar movimento não apenas de comércio legítimo, mas também de bens ilícitos, armas e pessoas. Gerenciar segurança ao longo das rotas sem impedir fluxos comerciais torna-se desafio complexo, requerendo cooperação sofisticada de inteligência e aplicação da lei. Além disso, em caso de conflito maior, controle sobre rotas ferroviárias poderia tornar-se objetivo estratégico, potencialmente arrastando regiões para conflitos geopolíticos mais amplos entre grandes potências. Capítulo 10. A dimensão ambiental. Embora ferrovias sejam geralmente mais ambientalmente amigáveis que transporte marítimo ou aéreo, expansão massiva da conectividade terrestre tem implicações ambientais significativas. Construção de milhares de quilômetros de novos trilhos perturba ecossistemas, afeta padrões de migração de vida selvagem e requer enormes quantidades de materiais. A China tem promovido sua iniciativa do Cinturão e Rota como iniciativa verde, prometendo desenvolvimento sustentável e transferência de tecnologia limpa. Contudo, muitos projetos da iniciativa têm sido criticados por seu impacto ambiental, particularmente em regiões ecologicamente sensíveis. Equilibrar objetivos de desenvolvimento com proteção ambiental permanece desafio contínuo. Mudanças climáticas também afetam operações ferroviárias. Eventos climáticos extremos podem perturbar serviços, enquanto padrões de precipitação em mudança afetam confiabilidade das rotas. Investimento em infraestrutura resiliente ao clima torna-se necessário, mas adiciona custos. Considerações ambientais também desempenham papel na competição geopolítica. Potências ocidentais crescentemente enfatizam padrões ambientais em suas iniciativas alternativas de infraestrutura, usando credenciais verdes para competir com projetos chineses. Sustentabilidade a longo prazo da expansão massiva de infraestrutura depende de abordar preocupações ambientais efetivamente. Falha em fazê-lo poderia minar apoio político para projetos e danificar poder brando da China. Meiri, capítulo 11. O futuro do sistema financeiro global. A expansão ferroviária chinesa está inadvertidamente desafiando a dominância do dólar americano no comércio internacional. À medida que transações ao longo das rotas da iniciativa do Cinturão e Rota crescentemente usam yuan chinês ou acordos de troca bilateral de moedas, gradualmente reduzindo dependência no sistema financeiro internacional dominado pelo dólar. Desenvolvimento de moeda digital também desempenha papel. O yuan digital da China poderia facilitar transações ao longo das rotas ferroviárias, potencialmente criando alternativa para sistema bancário controlado por potências ocidentais. Esta infraestrutura digital poderia alterar fundamentalmente a arquitetura financeira global. Financiamento comercial para projetos da iniciativa do Cinturão e Rota frequentemente utiliza instituições financeiras
financeiras chinesas, em vez de bancos ocidentais, criando ecossistema financeiro paralelo. À medida que a escala destas transações cresce, a arquitetura financeira alternativa torna-se crescentemente viável. Contudo, desafiar a supremacia do dólar tem riscos. O poder americano deriva significativamente do papel do dólar como moeda de reserva global, e a América demonstrou disposição para usar sanções financeiras extensivamente. Países participando em sistemas financeiros alternativos podem enfrentar retaliação. Sucesso de arquitetura financeira alternativa depende não apenas em capacidades chinesas, mas também em disposição de outros países para aceitar custos potenciais de desafiar sistema estabelecido. Capítulo 12. Tecnologia 5G e conectividade digital. A infraestrutura ferroviária chinesa serve também como espinha dorsal para a expansão de tecnologia 5G e conectividade digital ao longo das rotas. Cada estação ferroviária, instalação de manutenção e centro logístico torna-se nó em rede digital chinesa em expansão, criando ecossistema tecnológico abrangente. Conectividade 5G permite monitoramento em tempo real de operações ferroviárias, manutenção preditiva, sistemas logísticos autônomos e gerenciamento integrado de cadeia de suprimentos. Esta integração tecnológica cria vantagens competitivas para empresas operando dentro da rede chinesa, enquanto potencialmente desvantajando aquelas fora dela. Conectividade digital também facilita intercâmbios culturais e educacionais. Aprendizagem de idioma chinês, programas culturais e parcerias educacionais proliferam ao longo das rotas, expandindo influência de poder brando da China. Plataformas tecnológicas facilitam estes intercâmbios, criando conexões duradouras entre pessoas. Contudo, integração digital também levanta preocupações sobre vigilância e privacidade de dados. Empresas de tecnologia chinesas ganham acesso a quantidades massivas de dados sobre atividades econômicas, comunicações pessoais e padrões sociais ao longo das rotas. Esta informação poderia ser usada para inteligência econômica ou influência política. Equilibrar benefícios de conectividade digital com preocupações de privacidade torna-se desafio crítico para países participando na iniciativa do Cinturão e Rota. Estruturas regulatórias precisam abordar estas preocupações enquanto habilitam benefícios tecnológicos. Capítulo 13. Impactos culturais e sociais. Além de implicações econômicas e políticas, expansão ferroviária tem impactos culturais e sociais profundos. Trabalhadores, empresas e influências culturais chinesas proliferam ao longo das rotas, criando novas dinâmicas multiculturais em regiões anteriormente isoladas. Aprendizagem de idiomas torna-se necessidade prática. Educação em idioma chinês se expande dramaticamente em países da iniciativa do Cinturão e Rota, criando nova geração com conexões culturais diretas para a China. Esta conectividade linguística facilita a integração econômica mais profunda e intercâmbio cultural. Turismo também aumenta significativamente ao longo das rotas. Turistas chineses ganham acesso mais fácil a destinos anteriormente difíceis de alcançar, enquanto pessoas de países da iniciativa podem mais facilmente visitar China. Fluxos turísticos criam pontes culturais, mas também tensões potenciais sobre diferentes normas sociais e expectativas. Intercâmbios educacionais se multiplicam à medida que universidades ao longo das rotas desenvolvem parcerias com instituições chinesas. Intercâmbios estudantis, colaborações de pesquisa e programas de diploma conjunto criam redes intelectuais que reforçam conectividade econômica. Contudo, influência cultural também gera reação contrária. Algumas comunidades se preocupam sobre perder identidades tradicionais à medida que a influência chinesa cresce. Gerenciar integração cultural enquanto preserva identidades locais torna-se desafio importante. Armênio, capítulo 14. Desafios de governança e transparência. Uma das maiores críticas da iniciativa do Cinturão e Rota diz respeito à falta de transparência na seleção de projetos, termos de financiamento e processos de tomada de decisão. Muitos acordos entre China e países participantes permanecem confidenciais, tornando difícil avaliar custos e benefícios reais da participação. Preocupações sobre sustentabilidade da dívida emergiram à medida que vários países lutam para pagar empréstimos chineses para
projetos da Iniciativa do Cinturão e Rota. A experiência do Sri Lanka com o porto de Hambantota, que teve que ser arrendado para a China quando Sri Lanka não conseguiu pagar dívidas, serve como conto de advertência para outros países. Riscos de corrupção também aumentam com projetos massivos de infraestrutura envolvendo bilhões de dólares em investimentos. Garantir supervisão adequada e responsabilidade torna-se crítico para manter apoio público para projetos e prevenir uso indevido de fundos. Avaliações de impacto ambiental frequentemente carecem de rigor, levando a projetos que causam dano ecológico significativo. Melhorar governança ambiental torna-se essencial para a sustentabilidade a longo prazo de iniciativas da Iniciativa do Cinturão e Rota. Padrões trabalhistas e condições de trabalho em projetos de construção às vezes ficam abaixo de normas internacionais. Abordar estas preocupações torna-se importante para manter legitimidade de projetos e garantir que benefícios alcancem populações locais. Update News, capítulo 15. Respostas estratégicas dos rivais. Reconhecendo implicações estratégicas da expansão ferroviária chinesa, potências rivais estão desenvolvendo contra-estratégias. A Índia, em particular, tem sido ativa em promover iniciativas alternativas de conectividade que contornam infraestrutura chinesa. O corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa visa fornecer rota alternativa que é 40% mais rápida que rotas marítimas tradicionais. Esta iniciativa representa competição direta para rotas terrestres chinesas e demonstra crescente competição sobre infraestrutura de conectividade. O Japão também aumentou o investimento em infraestrutura na Ásia, através de sua parceria para a infraestrutura de qualidade, enfatizando padrões mais altos e maior transparência que projetos chineses. A abordagem japonesa foca em qualidade sobre quantidade, tentando diferenciar do modelo chinês. Iniciativa Portal Global da União Europeia promete mobilizar 300 bilhões de euros em investimento de infraestrutura globalmente, competindo diretamente com a Iniciativa do Cinturão e Rota. Contudo, burocracia europeia e processos democráticos tornam difícil igualar velocidade e escala chinesas. Estados Unidos reviveram parceria Quad com Índia, Japão e Austrália, parcialmente focando em desenvolvimento de infraestrutura, como contra a influência chinesa. A abordagem americana enfatiza parceria em vez de modelo chinês, de cima para baixo. Capítulo 16. O dilema dos países intermediários. Países localizados ao longo das rotas ferroviárias enfrentam escolhas estratégicas complexas. Embora benefícios econômicos de conectividade sejam substanciais, implicações geopolíticas criam compromissos difíceis entre ganho econômico e autonomia estratégica. Países menores frequentemente carecem de poder de barganha em negociações com China, potencialmente levando a termos desfavoráveis. Contudo, financiamento alternativo de infraestrutura de fontes ocidentais permanece limitado, deixando poucas opções para países necessitando investimento de desenvolvimento.